E aí, minha gente, tudo bem? Estamos juntos, hein? Aqui com o Bruno Gentili. O Vasco pega o Galo nesta quarta-feira, 7 da noite, em São Januário. E essa torcida do Vasco não tem jeito, já esgotou os ingressos. Ídolo, você falou bem, né? A torcida já faz o que ela costuma fazer de melhor, né? Que é apoiar, é não desistir, de tentar ver o Vasco, eu não digo nem ressurgir das cinzas, né? Porque a temporada já está praticamente no final, já está praticamente encerrada. O Vasco dificilmente tem uma chance muito mínima de chegar à Libertadores. A gente sabe que teria que ser uma combinação absurda de resultados, dificilmente vai acontecer. Mas o torcedor do Vasco tá lutando porque quer ver uma coisa, o ídolo, que é o time jogar com dignidade e jogar bem, como uma forma de esperança para o ano que vem. Acho que é isso que o Felipe Maestro vai tentar fazer amanhã com o time em campo. E outra coisa, quando eu falo da torcida, é que o torcedor faz a parte dele, né? Como você colocou, comparece e incentiva. Quando ele vê que a coisa não está boa, não vale o ingresso que pagou, quanto vale o show não vale nada, aí vai. E tá certo. Não pode jogar copo no gramado, briga, tudo isso aí atrapalha. E hoje você tem o reconhecimento facial que também ajuda a identificar. Com certeza, até porque você disse bem, o torcedor ele tem o direito de protestar quando ele não está vendo algo que ele não está gostando. E se tratando de torcida do Vasco, isso tem acontecido bastante nos últimos anos, né? O Vasco sempre deixa um pouco a desejar, apesar de esse ano ter feito uma campanha mais segura em relação a rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas não foi aquilo que o torcedor do Vasco queria e principalmente não foi aquilo que a torcida do Vasco esperava para esse ano. Teve a saída da SAF, né, a 777 saiu, o Pedrinho já disse que ano que vem a folha, a questão da parte financeira vai continuar sendo um entrave, a não ser que venha um novo comprador. É isso que a gente espera, que o Vasco consiga se reerguer através de um novo aporte, de um novo investidor, mas a torcida está fazendo a parte dela. E foi como você falou, não pode extrapolar o limite, e sim protestar. Aí sim, na arquibancada, você pode se manifestar contra torcedor, contra diretoria, contra jogador, mas você não pode passar desse limite. E eu acho, Wellington, que a torcida do Vasco faz muito bem de protestar, acho que deve fazer isso amanhã também, porque ficou faltando, assim, deixou a desejar o time, principalmente nessa reta final de temporada. É isso aí. Agora, tomara que o Vasco faça um bom jogo e conquiste uma vitória também, com todo respeito ao Atlético, que tentou Copa do Brasil, não conseguiu, até eliminou o Vasco na semifinal contra o Flamengo, né? E também não conseguiu a Libertadores no último sábado contra o Botafogo. O Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, João Vitor, Léo e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Felipe Coutinho e Alex Teixeira, que entrou muito bem no sábado, Rayan, ou então Maxi Rodrigues, né? Podendo começar ali ao lado do Verrete. Esse é o provável time do Vasco da Gama. E a barca vascaína, ela está saindo com Galdames, Rojas e Rossi. Esses aí já fizeram o último treinamento com o elenco nesta terça-feira, dia 3 de dezembro. O Vasco precisa voltar a vencer. Um novembro terrível em que nós não conseguimos vencer ninguém. Foram resultados muito ruins, 4 derrotas e apenas um empate, com lanterna do campeonato. Hoje é dia de voltar a vencer o Cuiabá depois domingo e fechar o campeonato e aí fazer um balanço do que foi essa temporada. Dentro desse balanço do que foi a temporada, a diretoria já tinha mapeado o mercado, identificado dentro do seu elenco quem fica ou quem não fica para o ano que vem. Jogadores em fim de contrato, e nós já estamos falando isso aqui há algum tempo, caros e que não estavam entregando. Uns, inclusive, nem ficam no banco de reservas. Caso do Rossi. Ele é um caso que ganha muito bem, tem um contrato que foi renovado automaticamente, numa cláusula colocada pelo senhor Paulo Brax, lá atrás, e ele renovou com a permanência do Vasco na primeira divisão, né? Foi o prêmio que ele ganhou, mesmo não tendo participado decisivamente. Renovou, sentou no contrato e foi pouquíssimo utilizado. Rossi já entrou de férias antecipadamente. Pablo Galdames, que chegou a jogar algumas partidas, fez um gol importante numa vitória em cima do Botafogo, teve poucos bons jogos, não performou.
Foi uma contratação que chegou com aval do Medel, da 777 à época, mas foi um jogador que, com um salário alto, não conseguiu entregar o que dele se esperava. Com isso, mesmo sendo um jogador de seleção chilena, também entrou de férias mais cedo. O zagueiro paraguaio Robert Rojas, esse, me decepcionou, porque eu esperava que ele tivesse uma sequência, que ele performasse, né, e que os técnicos o utilizassem, porque nós tivemos vários na temporada, Ramon Dias, o Rafael Paiva, o Álvaro Pacheco, agora o Felipe, e ninguém utilizou, né? Claro, ninguém utilizou. Utilizou, mas não teve sequência para dizer assim, cara, ele foi merecido. Não fez 20 jogos com a camisa do Vasco. E está sendo devolvido ao River Plate. Esses 3, somando os salários, ultrapassam R$1 milhão, em cargos, em tudo. Lembra quando o Pedrinho falou da nossa folha de 14 milhões de reais? R$1 milhão indo embora. Para o ano que vem, o Vasco precisa diminuir a sua folha e não vai ser uma tarefa fácil, porque tem jogadores que ganham um alto salário, que estão com um contrato ainda em vigor, contratos longos. Tem jogador que volta de empréstimo com um bom salário, uma boa de boca cheia, um ótimo salário, que é o caso do Serginho, por exemplo, e que não vai ficar. Como é que você vai reemprestar o Serginho? Ah, faz um acordo e paga o contrato. Como é que você vai desembolsar um valor de contrato de pelo menos mais 2 anos pela frente? Não tem como. Aliás, falando em desembolsar, o Vasco vai pagar €1 milhão como parte do bônus acordado com o Benfica pela permanência na Série A, na contratação do zagueiro João Vitor, e no ano que vem, permanecendo de novo, mais um bônus de $1 milhão, né? de euros, perdão. Que a gente está falando aí de 2 milhões, com 6 que ele foi o preço dele, e o zagueiro de 8 milhões de euros. O Vasco tinha condições de comprar um zagueiro de 8 milhões de euros. João Vitor é mau zagueiro? Não, não é mau zagueiro. Não foi bem contra o Atlético Goianiense. Inclusive, o segundo gol ele sai perdidinho, ele vai dar um bote no meio, fica perdido. Mas eu considero que ele, ao lado de um zagueiro técnico, tem como ele evoluir. Porque ele é um zagueiro rápido, de dar bote. Mas ele é um zagueiro. E ele precisa ter na cabeça isso. Ele sabe sair para o jogo, mas ele não é lateral direito. Ele, como zagueiro, é uma saída pela direita, mas ele não é a saída. Uma é uma coisa, a saída, começa o jogo com ele. Não é. E aí ele deixa buraco, que foi o caso quando ele foi dar bote, como se fosse um volante. No segundo gol do Atlético Goianiense, pode observar, e onde ele teria que estar, não tinha ninguém. Bom, ele hoje vai ser titular. Aliás, tendência de time, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Léo, e eu não consigo entender a insistência com o Léo Pelé, que não tem performado. É um outro jogador que está sob contrato e que no ano que vem o Vasco deveria buscar um novo caminho para ele, porque ele merece. As informações que tem sobre como ser humano, esquece, não tem o que se falar, mas, assim, tecnicamente não consegue mais entregar o que dele se esperava. Lucas Piton, que caiu de rendimento, como muitas peças no time, mas é um jogador importante e é uma moeda valiosa de negociação para o ano que vem. É um jogador que está no mercado, tem nacionalidade italiana. O Moura, que não está suspenso. Cocão, a tendência é jogar com Felipe Coutinho no meio-campo, escalação que saiu. E na frente, Alex Teixeira, Maxime ou Ryan, tendência ao Maxime, com o Verratti. É uma formação em que o Maxime ajuda no meio-campo. Pode virar um 4-4-2? Pode, num formato de losango. Hugo, Cocão pela esquerda, Maxime pela direita, centralizado Coutinho, na frente Alex Teixeira e Verratti. Boa formação, gosto. Quero ver na prática. Que o time do Vasco hoje apresente um pouco mais, né? Um pouco mais, pelo menos, de desejo, de tesão pela camisa, né? De amor pela camisa do Vasco. Porque precisa. Souza está relacionado. Falei ontem com ele e ele me disse, estou relacionado, não fui eu que marcou esse evento, inclusive o pastor já tirou da Igreja Belém, Zona Norte, que ficou para o dia 15, né? Dia 15 de dezembro. Sobre negociações envolvendo o grego Evangelos Marinax, o Andrea Radrizani, as negociações prosseguem, não são simples de serem feitas, tá, torcedor? Eu fiz uma live ontem explicando detalhes sobre isso.
Falei com o Luiz Roberto Levenciano, porque ele é do ramo marítimo e teria dito numa reunião hoje é quarta, segunda-feira, do Conselho, feito críticas ao Evangelos, que ele é um cara que não é bem visto na Grécia, e imputaram ao Leven a frase de que ele é envolvido com o tráfico. Segundo ele, fiz críticas, sim, ao comportamento do Evangelos, mas não falei de tráfico. Então é importante dar a palavra a quem foi dado o suposto crédito. Enfim, torcedor, que nós temos um grande jogo hoje. Então aí está, meus amigos, ficamos por aqui com mais um vídeo do Vascão da Gama. O Vascão joga hoje aí contra o Atlético Mineiro em São Januário. São Januário estará lotado mais uma vez e esperamos que o Vasco consiga performar um bom futebol dentro de São Januário e saia com a vitória, né? Porque estamos com saudade já de ver o Vasco vencendo, e essas últimas 2 rodadas aí do Campeonato Brasileiro, o Vasco podia fechar aí com chave de ouro, vencendo essas 2 partidas para deixar o seu torcedor feliz. Para a próxima temporada, né, o Vasco ainda busca aí um treinador, né? Luiz Castro não deve ser o contratado por conta do alto valor, né, que custa o treinador. Mesmo com as saídas aí, né, falaram, mas o Vasco vai aliviar um pouco a folha salarial, dá para manter o Luiz Castro, tá? Mas aí faz essa troca aí 6 por meia dúzia de valores e o Vasco vai investir em jogador como, né? Por enquanto ainda não temos SAF, né? Ainda está em negociação, esse processo deve demorar mais um pouco ainda, não vai ser um processo rápido aí para essa mudança de SAF, então o Vasco precisa se organizar um pouco melhor, né, para poder se estruturar bem e montar uma equipe competitiva. Vai sair aí jogadores que não fazem parte mais do elenco, né, como Rossi, Galdames, esses jogadores essa opção assim, com salário alto e que não performa bem com o Vasco, né, não entrega um bom resultado, não entrega um desempenho positivo dentro de campo. Esses jogadores estão saindo fora do Vasco e espero que o Vasco contrate certo, né? Tem que mapear o mercado minuciosamente, né? Tem que ir com os mínimos detalhes, buscar jogador certo, né? Dar aquele tiro certeiro, como se diz, para poder trazer jogadores com qualidade para envergar a camisa do Vascão e o Vasco fazer uma boa temporada, né? Assim se diz, em 2025. Isso aí, torcedor. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo aí para mais vascaíno. Muito obrigado.